Olá, graça e paz, abençoados. Hoje nós temos uma palavra, uma pequena ministração da parte do Senhor, que o Espírito Santo hoje possa testificar ao seu coração a palavra que nós temos hoje. O tema é oração na graça, é a confissão de fé. Amém? Então vamos estudar um pouco a palavra do Senhor. Temos que entender, a primeira coisa que nós temos que entender é que na graça tudo já está consumado, porque nós estamos numa aliança nova, né? Estamos na graça. Então, se nós estamos em uma nova aliança, nós temos que entender para que nós possamos entender como orar, como fazer confissão de fé, é que nós estamos em uma nova aliança, aliança da graça de Deus. E também nós temos que aprendermos a respeitarmos também os verbos, né? Onde a posição de cada verbo, e a maioria dos verbos na graça de Deus, eles estão no passado, porque tudo já está consumado. Ou seja, nós já estamos aperfeiçoados, segundo Hebreus 10:14, nós já estamos justificados, segundo Romanos 4:25, nós já estamos santificados, segundo Hebreus 10:10. Então, você pode conferir também e já está consumado. Nós temos que dar muita atenção com relação a esses verbos, né? E vamos conferir nas nossas Bíblias se realmente está consumado, para que nós possamos entender e compreendermos que, para que a nossa oração na graça seja uma confissão de fé, nós precisamos entender que está consumado. Vamos ler em João 19 e no versículo 30. Vamos lá, minha Bíblia já está aberta. Você pode conferir aí. João 19:30. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Em algumas versões fala: então morreu. Então, a última palavra de Jesus, né, antes de ser consumado, está consumado. Amém? Então, se está consumado, a partir daí, nós vivemos hoje numa nova aliança, que é uma aliança da graça de Deus, que é Cristo o ressuscitado. E se nós estamos nessa nova aliança da graça o ressuscitado, nós temos que entender que tudo já está consumado. Amém? E que outra coisa que nós precisamos também entender, a segunda coisa que nós precisamos entender, é que todas as bênçãos espirituais, os dons do Espírito de Deus, dons espirituais, eles são eternos e não se perdem. Ou seja, se segundo a graça nós já estamos numa nova aliança, onde tudo já está consumado, então agora nós entendemos que esses dons, eles não se perdem, e as bênçãos espirituais também não se perdem, porque tudo é um dom. Nós somos salvos pela graça. A graça de Deus, ela é um dom. Então os dons, eles não se perdem. Então nós precisamos entender também que não se perde aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus conquistou, aquilo que ele primeiro consumou. Então nós entendemos que nós não iremos perder os dons, as bênçãos espirituais, aquilo que Deus fez para o nosso espírito. Vamos conferir na palavra do Senhor, Romanos 11:29. Vamos conferir. Amém.
Romanos 11, 29 diz assim: pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ou seja, os dons, né, a vocação de Deus, eles são irrevogáveis. Algumas versões falam que o que é irrevogável é que não se perde. Ou seja, o que é irrevogável é o que não se pode mudar, é o que não se pode alterar, porque é irrevogável. Então, se é irrevogável, aqui está explicando claramente que a palavra aqui ela já está revelada, que é irrevogável. Então, nós entendemos que, para nós entendermos a oração na graça de Deus e a nossa confissão de fé, entendemos que tudo já está consumado e que as bênçãos, os dons, não se perde, porque é irrevogável, ou seja, não muda, não volta mais atrás, né? Deus não volta mais atrás naquilo que ele fez, porque já está consumado para a glória de Deus. Amém? Aí agora nós vamos para o terceiro passo de oração na graça. É a confissão de fé. Amém? Na nossa terceira parte, na graça, se confessa o que já está consumado. E o que está consumado, né? O que é que está consumado? Está consumado aquilo que Jesus conquistou. Por isso que nós precisamos entender, primeiro, que está consumado. E segundo, que não se perde aquilo que Jesus já conquistou, porque não fomos nós que conquistamos, foi Jesus que conquistou. Então, a partir daí nós entendemos que agora nós vamos confessar aquilo que está consumado. E o que está consumado, né? Hoje nós entendemos, através dos verbos que nós já aprendemos também, que eles já estão, a maioria, no passado. Então hoje nós já somos salvos, já somos justificados, já somos santificados, já somos abençoados. Amém? E nós vamos confessar aquilo que nós já somos. E não é correto também em graça pedir perdão dos pecados, pedir que Deus nos santifique, pedir que nós sejamos justificados diante de Deus, porque é errado, porque quando nós não tínhamos o entendimento, eu falo de mim que eu não tinha o entendimento da graça de Deus, eu pedia perdão de Deus, eu pedia que Ele me santificasse, eu praticava obras, rudimentos, obras mortas, né? E jejum para Ele me santificar, amortecer a carne. Então, são obras mortas, são rudimentos, tradições, né? De homens, né? É coisa da antiga aliança. Por isso que nós entendemos agora que nós estamos em uma nova aliança, e essa nova aliança que está tudo consumado, eu não preciso mais pedir perdão dos meus pecados, eu não preciso mais me justificar, me santificar, e agora na nova aliança eu vou declarar, eu vou confessar, fazer a minha confissão de fé naquilo que já está consumado para mim e que eu já entendi perfeitamente que é irrevogável, que é imutável, aquilo que Ele conquistou para mim e que não perdemos e não se perde a salvação. Se alguém falou para você que você perde a salvação, você não perde, porque não foi você que conquistou a salvação. Não se perde aquilo que você conquistou, né? Na verdade, foi Jesus que conquistou. Então, não é você que conquistou. Então, por isso que não se perde, porque não é nós que conquistamos. É Jesus que conquistou. Mas vamos conferir se realmente está escrito, né? Que nós devemos fazer confissão de fé sobre aquilo que está escrito. 2 Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 13. Vamos conferir. 2 Coríntios 4 e 13. Vamos lá. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Crie, por isso falei,
também nós cremos, por isso também falamos. Então aqui Paulo deixa claramente que é como está escrito, eu creio e eu falo, né? Aqui ele explica muito bem, já está revelada a palavra do Senhor, como está escrito. E como é que está escrito? Está consumado. Como é que está escrito? Que é irrevogável, não se perde. Então, conforme eu criei, por isso eu falei. Então, continuando, nós cremos, por isso também falamos. Então, nós devemos fazer a confissão de fé, né? Esse é um dos passos que nós precisamos fazer, é confessar e crer, porque aqui Paulo fala, eu criei, né? E por isso falei. Então, nós temos que crer, porque a palavra de Deus aqui nas 14 cartas de Paulo, elas já estão reveladas. Então, nós cremos e por isso nós falamos. Então, nós vamos falar, nós vamos declarar, nós vamos confessar o que já está consumado e crendo que já não se perde mais aquilo que Deus já conquistou, os dons que estão em nós, as bênçãos espirituais, tudo aquilo que já está consumado ao nosso favor. Vamos confessar, vamos declarar, né? Vamos tomar posse por fé, porque o justo, ele vive da fé, né? É por meio da fé que o justo vive. Então, é ouvindo a palavra de Deus, é declarando, confessando, crendo naquilo que já está escrito. Amém? E nós vamos para o quarto passo. O quarto passo é nós fazermos declaração no que já está consumado e chamando a existência aquilo, né? Aquilo que nós não vemos, mas que nós cremos. Amém? Vamos ver em Romanos 4:17, voltando mais aqui em Romanos 4:17. Romanos 4:17. Vamos lá. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus que vivifica os mortos, a chamar à existência as coisas que não são, como se já fossem. Então, nós devemos confessar sobre o que está consumado e que estamos no reino inabalável, que é irrevogável as bênçãos do Senhor, e que nós entendemos agora que é a última parte, né, dessa pequena ministração, é que nós devemos chamar a existência. E como é que nós vamos confessar, chamar a existência, né? Então, que nós possamos amanhecer o dia e já começar a chamar a existência, a anjos em meu favor, né? O anjo de hoje, do dia de hoje, ele já está em meu favor. E comece a declarar: anjo, ministre em meu favor, né? E comece a estar declarando a palavra do Senhor. Eu declaro saúde, né? Comece a falar, chamar a existência, porque você já tem a seu favor, que todas as coisas, elas cooperam para o nosso favor, que nós somos mais do que vencedores. Então já vamos chamando a existência e vamos declarando: há anjos cuidando, há anjos guardando, né? Já sou abençoada, que Deus nos conduz em triunfo. E se nós tivermos alguma coisa, né? O nosso coração possa estar apertado com alguma coisa, já amanhecemos o dia liberando a fé, né? Confessando, porque a fé vem pelo ouvir. E você falando, você declarando, você chamando a existência, você está ouvindo a palavra de Deus, né? Para você mesmo. Não é que Deus precise, né? É que você precisa ouvir
e declarar, chamar a existência, e tudo vai contribuir para o seu bem. E é através da nossa confissão e chamarmos a existência que nós tomaremos posse através da fé, porque o justo viverá da fé. Amém? Então, essa é a pequena ministração. O nosso tema é oração na graça. É a confissão de fé. Amém? Que nós possamos confessar a palavra do Senhor e chamar a existência, né? Eu tenho aqui esse folheto, né? Que tem aqui algumas coisas que nós somos, né? Sou mais do que vencedor, sou nova criatura, sou abençoado em Cristo, sou santuário de Deus, sou filho de Deus, sou perfeito em Cristo, né? Sou filho da luz, sou filho do dia, sou santo, irrepreensível, inculpável, sou vaso de honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor. Sou justificado pela sua graça, sou aperfeiçoado para sempre, sou herdeiro de Deus, sou filho de Deus, sou amado de Deus, sou luz do mundo, sal da terra, eleito de Deus, nação santa, sacerdócio real, regenerado, nação, sou raça eleita, sou salvo pela graça, predestinado, justificado em Cristo, sou propriedade exclusiva de Deus, sou ministro de Cristo, sou embaixador de Cristo, sou da família de Deus, sou santuário de Deus, sou vaso escolhido, sou vaso de misericórdia, sou daqueles que creem para a conservação da alma, sou o verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou, sou o templo do Espírito Santo de Deus que habita em mim. Então são muitas bênçãos, né, que nós devemos declarar, que nós devemos confessar, devemos chamar a existência, que essa possa ser a nossa oração, que essa possa ser a nossa confissão. Amém? Graça e paz abençoados. Glória a Deus. Amém.